Bom dia, meus amigos, clientes, parentes queridos. Que a paz de Jesus esteja em todos os nossos corações. Aqui estamos, meus amigos, encarnados, desencarnados, para orarmos por um mundo melhor, orarmos pedindo a proteção de Deus, para que possamos vencer as nossas dificuldades reencarnatórias. Mestre Jesus, nos dê força para que possamos, diante das necessidades espirituais que temos, de acordo com o ressarcimento de débitos por ter infringido as leis divinas, nós pedimos, Senhor Jesus, muita força para vencer a nós mesmos, para que consigamos, Senhor, a praticar as virtudes que vós nos ensinastes. Sabemos o quanto é difícil, Senhor, nossos relacionamentos com os nossos semelhantes, pela diversidade de gostos, de cultura, de posição financeira, mas sabemos, Senhor, que seguindo a tua doutrina, seguindo os teus ensinamentos, aumentando a nossa fé no nosso Pai maior, vamos enfrentar as nossas dores, vamos enfrentar os nossos desapontos, vamos enfrentar as pessoas que não nos querem bem, mas aprendemos contigo, Senhor, orar por aqueles que vos perseguem e caluniam. Então, pedimos essa força, Senhor, para que possamos eliminar do nosso ser a angústia, a tristeza, o ódio, a malevolência, o orgulho, a vontade de revidar com a mesma moeda. Mas vós nos ensinaste, Senhor, a dar a outra face, a perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E sabemos, Senhor, que os teus ensinamentos é a cartilha da nossa felicidade. Aqui, enquanto estamos reencarnados no planeta Terra, revestido o nosso espírito com um perispírito e um corpo de carne, mas seguindo essa cartilha da felicidade, nós vamos aproveitar a presente reencarnação. Obrigado, Jesus, nos abençoe em mais esse nosso papo desta manhã, para que possamos passar com muita clareza, com muito carinho, com muito amor, os ensinamentos do teu Evangelho. E sobre o Consolador prometido por vós, que é a doutrina ditada pelos Espíritos e codificada por Allan Kardec. Obrigado, Jesus, seja conosco, agora e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Muito bem, vocês vejam o valor da prece. Nós já temos um horário que vem fazer essas gravações. Já preparamos a nossa mente, já focamos
em nossa mente o que vamos estudar nesta manhã. Então, quando nós fazemos a nossa prece, nós sentimos essa emoção que estou sentindo agora. E vocês que acompanham aí da casinha de vocês, também sintam esta vibração. Se vocês vão, a hora que mais lhes apraz, assistir esse evangelho que está à disposição de todos vocês, na rede social Facebook, na linha do tempo, no perfil Ostervaldo Canto Silva, tem todas as gravações do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês entrarem no canal do YouTube, Ostervaldo Silva, vocês vão ter lá todas as gravações. E aí podemos assistir com o livrinho na mão. Podemos ver o que eu estou falando, porque eu também assisto as minhas gravações. E vamos ter a nossa opinião. É a liçãozinha de casa, estudar Evangelho. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo tem inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, tirado no Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e seus feitos, com citação dos evangelistas. Então, Allan Kardec tirou do Novo Testamento, inseriu no Evangelho segundo o Espiritismo, os evangelistas. Depois tem o comentário de Allan Kardec, o que Jesus quis dizer com as suas palavras. Depois, então, nós temos ainda mensagens de 1863, 62, ditada pelos espíritos de Santo Agostinho, de vários, que agora não recordo todos os nomes, né? Tem diversos espíritos bons, Santo Agostinho, né? E agora não vem o nome, mas são vários livros. O que nós estamos estudando hoje é desse, deixa eu pegar o nome aqui, Locardaire, está escrito, não é? Locardaire, Constantina, 1863. Né? Então, tem vários espíritos que Kardec selecionou essas mensagens psicografadas em 1860, 61, 62, 63, e escolheu algumas e inseriu no Evangelho segundo o Espiritismo sob o subtítulo, sob o título de Instrução dos Espíritos. Então, os Espíritos comentando o que Jesus comentou e o que Kardec comentou. Não é? Então, nós vamos dar continuidade a essas mensagens. Então, nós estamos estudando o Evangelho diariamente e vocês podem participar dessa maneira, assistindo essas gravações todos os dias que eu insiro na linha do tempo, Ostervaldo Canto Silva, no Facebook e no YouTube, no canal do YouTube, Ostervaldo Silva. E aqueles que desejarem me escrever, me mandar alguma mensagem, eu passo o meu e-mail, que é aí
eu terei o prazer de responder. admoserval@gmail.com, admoserval@gmail.com. Ok? Então, vamos dar continuidade nessa mensagem longa, não é? Mas que nós aprendemos. É a lição de casa para nós refletirmos, não é? Então, vamos lá. Essa mensagem eu já li e já comentei sobre o orgulho e a humildade, que é desse capítulo, Bem-aventurados os pobres de espírito, que é a humildade, não é? Então, nós já comentamos o parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3 e o parágrafo 4. Né? Hoje, nós vamos comentar o parágrafo 5º e 6º. Vamos comentar 2 parágrafos. Deixa eu anotar aqui. Nós vamos comentar... Deixa eu ver um lapisinho aqui. Nós vamos comentar, então, o parágrafo 5º, é isso? Deixa eu contar de novo, gente, só um instantinho. 1, 2, 3, 4. Nós vamos comentar parágrafo 5, parágrafo 6, 5 e 6. E o 7. Então, vamos comentar o 5, o 6 e o 7. 13 do 3. 3, deixa eu ver, 13 do 2 de 2022. Então, vamos lá. O 5º parágrafo, então. Né? Vamos ver. 1, 2, 3, 4 é o 5º. Então, esse espírito Lacordaire, né? Que eu não sei pronunciar, Lacordaire, deve ser Lacordaire, não sei. Né? Então, vamos lá. Falando, então, comentando sobre o orgulho e a humildade. Então, ele fala da seguinte maneira: orgulhosos, quereis, antes de serdes nobres, quereis, antes de serdes nobres e poderosos, para fazer uma reflexão aos orgulhosos. Quem eram vocês antes de ser poderosos, né? Orgulhosos, que eres antes de serdes nobres e poderosos? Talvez estivesseis mais baixo que o último de vossos criados. Nós não sabemos, pela bondade de Deus, o que nós fomos em outras reencarnações. Então ele fala, orgulhosos que eres, antes de serdes nobres e poderosos, talvez estivesseis mais baixo que o último dos vossos criados. Então, muitas vezes, o poder, a riqueza, é prova, é expiação para ver se a gente passa por essas provas, a prova da riqueza, a prova da pobreza, não é? Para ver se nós passamos praticando a caridade, praticando a humildade. Não é? Então, ele continua, curvai, pois, vossas frontes altivas. Está falando orgulhosos, curvai, pois, vossas frontes altivas.
que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto se elevardes. Nós estamos sob o comando de Deus. Se houver necessidade de eu passar por expiações, por dores, perdendo a riqueza que eu acumulei, que me traz orgulhoso, de eu estar orgulhoso com toda a sabedoria, com toda a ciência, com toda a inteligência, e eu me torno-se orgulhoso mais que os outros e afasto das coisas espirituais, porque o orgulho e a humildade, orgulho e egoísmo, juntamente com a humildade, não dá química, são antagônicos, não é? Então, o que ele está falando? Deus pode, a qualquer momento, tirar o seu poder. A inteligência não tira porque você adquiriu através de conhecimentos, mas pode surgir uma doença, pode surgir um AVC, porque nós não somos donos de nada, nem do nosso corpo. Não é? Então, o que ele fala? Orgulhosos, que eres, antes de serdes nobres e poderosos, talvez estivesses mais baixo que o último de vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina. Deus criou todos nós. Deus é o Criador. É a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Então, ele nos criou simples e ignorantes e não faz diferença. Ama todos seus filhos. Então, todos os homens são iguais na balança divina e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. As virtudes, sim, Deus vai ver que ele está aproveitando a presente reencarnação. Né? Então, o que ele fala? Todos os homens são iguais na balança divina. E só as virtudes distinguem aos olhos de Deus. O que aparece são as virtudes. Não é o título, não é o doutorado, não é o mestrado, não é a parte da ciência em que, sob os desígnios de Deus, sob a permissão de Deus, tudo é permitido por Deus ou não, mas pode, nesse momento, ser tirado a qualquer momento, porque Deus é soberano, não é? Então, todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Por isso que, para aproveitar a reencarnação, nós temos que treinar devagarinho, colocar em prática as virtudes que Jesus nos ensinou. A virtude da paciência, do perdão, combate ao orgulho, combate ao egoísmo. Não é? Amai-vos uns aos outros. A prática da indulgência, ver os defeitos dos nossos semelhantes e não criticar. Não é? Dar a outra face. Não fazer na prática do olho por olho, dente por dente, e sim dar a outra face, orar pelos inimigos. Não é? Então, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, criados por Deus.
Então, todos os espíritos são de uma mesma essência. E todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada para Deus. O que conta são as virtudes. A oportunidade que Deus nos dá para crescermos moralmente. Não é? Então ele fala, vossos títulos e vossos nomes não mudam nada, ficam no túmulo. Nem o corpo nos pertence. Vai ficar tudo na terra, as coisas mundanas. É esse o desprendimento que nós, estudantes do cristianismo e do espiritismo, precisamos desapegando. Usufruir, mas sem apego. Ter o conforto, ter o lazer, ter alegria, adquirir bens, mas sem o apego, porque o que conta para Deus são as virtudes que Jesus nos ensinou. Né? Então, vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada. Ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. Não são os títulos, não são os bens que dão a oportunidade de nós termos o reino dos céus quando desencarnarmos. É ter uma morada digna, sem o peso da consciência. É não estar nas zonas umbralinas de sofrimentos pelo apego excessivo das coisas mundanas. Né? Então, ficam no túmulo. E não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. Não é? Então, Jesus fala para Herodes que ele fala que ele é rei. Se ele fosse rei, ele chamava os pelotões, os seus guardas, a segurança, e guerreava. Mas Jesus nos fala que o reino dele não é deste mundo. O reino de Jesus é o reino em que já despojamos das coisas materiais, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. E aí temos a morada digna pelo nosso esforço em crescer moralmente. Então é isso que o cristianismo nos proporciona. A prática das virtudes que Jesus nos ensinou. E o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. O Espiritismo é a doutrina da fé raciocinada. Ela é consoladora e esclarecedora. E nós sabemos que vamos sofrer as consequências do que nós fizermos, das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Então é isso que o Espiritismo nos consola e nos esclarece, não é? Então ele continua. Então ele fala, vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada, ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Esse nós levamos. A caridade e a humildade. É isso que nós estudamos todos os dias. É isso que nós temos. A Bíblia na nossa cabeceira, ou o Evangelho segundo o Espiritismo na cabeceira, que fala de Jesus, ou outros livros de outras denominações religiosas que comentam da vida de Jesus.
não é? Então, ele fala, não são eles que dão a felicidade, não é as coisas mundanas que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Então, caridade e humildade. Então, se vocês verificarem as gravações anteriores, nós comentamos bastante sobre a caridade material e a caridade moral. Então, precisamos realmente aumentar a nossa caridade moral e material. Esses são os títulos de nobreza. Esse nós vamos ter garantido já uma moradia melhorzinha, quanto o nosso corpo, o nosso espírito, preso a esse corpo de carne, tiver a libertação através da morte do corpo. Não é? Então ele continua. Pobre criatura, ele vai falar com as mães. Né? Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem. Nós não estamos vendo todos os dias aí, com a pandemia, a pobreza aumentando, a falta de comida, os voluntários doando alimentos, bendito seja, não é? Então, pobre criatura, nós temos conforto, graças a Deus. Então, por isso que precisamos contribuir também com a caridade material. Se não tem condições de fazer diretamente a distribuição para fazer a caridade material, podemos doar a uma instituição que faz esse trabalho. Não é? Então, pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, têm frio e fome. Precisamos pensar nisso, orar por eles e ver o que podemos fazer. Né? Vais curvada sob o peso da tua cruz. Humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Quantos sujeito? Jesus fala para se colocar no lugar do outro. Vamos pensar um pouquinho se tivesse isso acontecido conosco. Temos que pedir um prato de comida. Temos que pedir 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão. Não é humilhação nenhuma, mas colocamos no lugar dessa pessoa que precisa. Não é? Eu me inclino diante de ti. Quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos. Então, ele está estimulando as mães, as famílias que estão passando por uma dificuldade financeira, faltando alimentos. Então, esse Espírito está dando um incentivo. E quando vocês vão na casa que eu frequento aqui, a Casa Centro Espírita Batuíra de Vinhedo, vocês vão sentir o carinho que todos estão lá, voluntários, atendendo com amor e com carinho. É esse o trabalho voluntário de prestar a caridade. Não é? Então ele fala, eu me inclino diante de ti. Quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. Não perca as esperanças, ele fala. Espera e ora. Mas vamos tomar as nossas decisões também, vamos perder o nosso orgulho e vamos a uma instituição. Vamos fazer um cadastro. Vamos até a assistente social do município. Não é? Mas não perder a esperança nunca. Falar, ora,
Ela fala, ora, espera e ora. Mas a palavra oração é orar e agir. Não é? Então a gente espera, ora e espera, mas vem as inspirações e não vamos ficar de mão cruzada. Vamos tomar as devidas providências, deixando o nosso orgulho de lado e procurando alguém que realmente possa nos atender para um ombro amigo, para a caridade moral e para a caridade material. Não é? Espero e ora. A felicidade ainda não é desse mundo. Aos pobres e oprimidos que nela confiam, Deus dá o reino dos céus. Então, é isso que estudando Jesus, estudando Kardec, através da codificação kardeciana, nós vamos não ficar revoltados. Vamos ser obedientes, vamos passar pelas nossas dores, mas sem revolta. Orando e tomando as devidas providências, combatendo o nosso orgulho e orar com fé. Pedir para tirarmos o orgulho do nosso ser, o egoísmo, a timidez, porque para estudar Jesus tem a coragem da fé, porque os orgulhosos nos discriminam os humildes, mas não tem importância. Vamos continuar, é para esses que tem o reino dos céus prometido por Jesus, não é? Espero e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres e oprimidos que nele confiam, Deus dá o reino dos céus. Confiar em Deus. Não é? Tem uma passagem tão bonita no Evangelho, as palavras de Jesus. Buscai e achareis. Batei, pedi e obtereis. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e as portas abri-se-vos, a palavra de Jesus. Pedi e obtereis. Tudo que nós pedimos, vamos obter. Buscai e achareis, vamos tomar ações. E batei, e a porta, ela abre-se-á. Então é isso. Nenhuma prece fica sem ser atendida. E Deus escreve certo por linhas tortas. Muitas vezes nós achamos que pedimos não veio de acordo com o que nós pedimos. Mas nós, quando pedimos, falamos, Pai, se possível, alivia as minhas dores, me dá uma inspiração para sair dessas dores, físicas ou morais. Mas seja feita, Senhor, a tua vontade. Não é? Então, aos pobres e oprimidos que nele confiam, Deus dá o reino dos céus. Não falta nada. Jesus nos fala, não se preocupeis com comer e beber. As aves dos céus não faltam ao alimento. Então é para a gente refletir sobre isso. Mas os pássaros trabalham para buscar seus alimentos. Então, vamos orar, vamos louvar a Deus, vamos orar, vamos pedir, mas vamos agir. Ok? Então vamos lá. E tu, jovem donzela, pobre criança, devotada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos?
Tem mocinhas que trabalham logo cedo e elas têm a vaidade. Elas querem uma roupa bonita, elas querem ter um corpo bonito, mas trabalham para trazer o pão para casa. E são tristes, muitas vezes invejam das moças formosas, ricas, poderosas. Então o Espírito está falando para essas moças, né? E tu, jovem donzela, pobre criança devotada ao trabalho, as privações, porque esses tristes pensamentos, chamando a atenção às que estão tristes, né? Depressivas. Por que chorar? Que teu olhar se eleve, piedoso e sereno até Deus. Aos passarinhos ele dá alimento. Foi o que eu falei agora há pouco, as aves dos céus não falta alimento. Aos passarinhos ele dá alimento. Tem confiança nele e ele não te abandonará. São palavras de incentivo, de carinho. Isso nós podemos fazer, a caridade moral. Aproximar dessas pessoas tristes, desses rapazinhos, dessas mocinhas. Dar o ombro amigo. Orar por eles. Dar as mãos, ensinar o que você sabe. Dar do seu talento, não é? Então ele fala, aos passarinhos ele dá alimento, tem confiança nele, ele não te abandonará. O ruído das festas, quantos querem ir para as festas, não tem dinheirinho para pagar, não é? O ruído das festas, dos prazeres do mundo, fazem bater teu coração. Gostarias também de ornar tua cabeça de flores e misturar-se aos felizes da terra. Então, é estímulo, é a caridade moral que ele está falando, não é? E se organize, trabalhe, se organize, planeje, lute contra o orgulho, que você vai ganhar, vem na tua mão. Você vai comprar, você vai ganhar, ou você vai comprar roupas baratinhas nas instituições, nos bazares, nos brechós. O que precisamos é confiar em Deus e não ficar revoltado com a nossa situação. Precisamos ser obedientes e resignados a todos os dissabores que atravessaram o nosso caminho. Não é? O ruído das festas, dos prazeres do mundo faz bater teu coração. Gostarias também de ornar sua cabeça de flores e misturar-se aos felizes da terra. Disseste que poderias, como essas mulheres que vês passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Então passa por essa cabeça, eu queria ser rico. Eu queria comprar roupas da moda, né? Mas aí a gente ora, trabalha, pede forças e se organiza na hora certa, no momento certo, tudo bem. O que não podemos é revoltar, né? Ele continua, cala-te, criança. Se eu soubesse quantas lágrimas e dores sem nome estão escondidos sob esses vestidos bordados. O sofrimento para todos que estão reencarnados aqui no planeta Terra, todos sofrem. Você vê uma moça bonita, cheio de joias, mora numa casa boa, tem um carro bom, tem uma roupa bonita, nós não sabemos o sofrimento atrás dessas roupas. Nós sabemos o tormento que ela tem na sua vida íntima, não é? Então,
Então ele fala, cala-te, criança. Se eu soubesse quantas lágrimas e dores sem nome estão escondidas sob esses vestidos bordados, quantos soluços abafados sob o ruído dessa orquestra alegre, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Por isso que não podemos revoltar nunca. Pai, seja feita a tua vontade, mas eu vou ficar obediente e resignado e vou tomar as devidas providências para mim satisfazer aquilo que eu quero. No tempo certo, na hora certa, com equilíbrio emocional nós vamos conseguir. Permanece pura, que Jesus fala, sede como criancinhas. Então ele fala, permanece pura aos olhos de Deus. Se não queres que teu anjo guardião volte para ele, rosto escondido sob suas asas brancas, e te deixe com teus remorsos, sem guia, sem sustentáculo, neste mundo onde estarás perdida, aguardando seja punida no outro. Então, vamos ser resignados e não ter a inveja que o outro tem. Ora pelo outro. Porque, como nós já falamos hoje, a pobreza e a riqueza são provas e expiações. Né? Então, essa é a liçãozinha de casa para nós aceitarmos as condições que nós temos, agir com desprendimento às coisas mundanas, mas vai à luta com positivismo, com amor, procurando desenvolver a fraternidade e a solidariedade para com todos. Meus amigos, fiquem com Deus. Vamos fazer as nossas vibrações para todos aqueles que estão tristes, abatidos, aqueles que estão nos hospitais, doentes, com medo da morte, com dores. Vamos vibrar coletivamente a todos que sofrem. Vamos vibrar também pelos desencarnados, que também sofrem, que não entendem a sua posição, que já desencarnou e aproxima-se da família. E sofrem por seus familiares chorarem e sofrerem desesperadamente. Vamos orar, vamos vibrar pelos desencarnados. Vamos vibrar pelas famílias, para que haja união, fraternidade, que cada um elemento da comunidade chamada lar possa despertar. Vibramos pela união da família. O nosso lar nós podemos ser útil, podemos lavar uma louça, podemos limpar o chão, podemos dar uma água para o cachorrinho. Isso dá felicidade. O trabalho dá felicidade. Não vamos deixar só para o pai, para a mãe, para um da casa fazer tudo. Vamos vibrar para que haja harmonia e união nas famílias. Vamos vibrar para a nossa família, para que possamos considerar os nossos entes queridos e aqueles com os quais nós não temos afinidade. Vamos orar, vamos unir nosso coração, vamos procurar conversar, o diálogo e respeitar a opinião de todos os outros elementos da família. E assim vibramos por nós mesmos, para que possamos, Senhor, ser mais humildes, mais humanos, mais fraternos. E dai-nos força, Senhor, de perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, aqueles que nos injuriam e nos caluniam. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. E que possamos ter um dia sob a tua proteção,
que meu anjo da guarda possa aproximar de mim e eu tomar as decisões sem faltar com a cartaz moral e material. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos, vocês vejam o que a prece faz conosco. Então, falar com o Pai, orar é falar. Oradores é aqueles que vão dar palestra. Orar é falar. Então, falemos com o Pai em todos os momentos. Na hora de levantar durante o dia, na hora de prepararmos para dormir. Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. E amanhã estaremos aqui novamente para estudar o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. E procurar a parte prática desses ensinamentos, praticando, exercitando, dia a dia um pouquinho, colocando em nossas vidas as virtudes que Jesus nos ensinou. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.